Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia nessa manhã de domingo. Estamos aqui para finalizar os estudos deste mês de outubro, em que conversamos sobre igreja, sobre aquilo que estamos vivendo. Nós, como igreja, estamos avançando. Nós estamos crescendo e amadurecendo. Como igreja, passamos por tantas coisas. Eu acompanhei alguns processos lá atrás de avanço, de crescimento, a troca de endereço da Ramos da Fonseca lá para Lins de Vasconcelos, onde estamos agora. Participei das obras, dos mutirões, participei do processo de implantação da visão celular, participei de algumas turmas lá no início, algumas talvez das primeiras turmas, tive aula com o próprio pastor Álvaro, foi um privilégio. Teve uma aula que foi dentro do gabinete dele, eu acho que foi o gabinete dele. Tinha um grupo assim, eu lembro de algumas pessoas, e naquele livrinho verde do Manual do Auxiliar, a gente, eu particularmente, fui obedecer a Deus num projeto, num propósito que Ele tinha para minha vida, alguma coisa que foi muito frutífera para mim ministerialmente, alguma coisa que me deu muito crescimento. Tem um gatinho aqui causando um terremoto no celular, que me fez crescer muito, um tempo que me fez crescer muito, um tempo que eu precisava viver e vivi. Quando saí do Lins, não achava que ia voltar, mas Deus providenciou. Deus tinha um plano diferente e, enfim, fiquei 9 anos fora, voltei, estava no culto de Ano Novo de 2012 para 2013, eu estava lá na igreja. E fui percebendo os efeitos de um episódio, de um evento, marcante na vida da nossa igreja, que foi a partida do pastor Álvaro. E estive lá, assim, glorificando a Deus por ver a pastora Damares, alguém assim muito marcante na nossa vida, muito marcante na vida da igreja, alguém tão especial, alguém tão disposta a viver o reino de Deus, a ser usada, a ser um instrumento, alguém que de muitas formas nos abençoa. E vi a pastora Damares se reinventando, se reinventando, operando como uma pastora. Ela já pastoreava, mas nessa função nova de presidente da igreja, eu vi a pastora Damares se dedicando e amando intensamente esses processos todos, perdas e enfim, momentos de conquista, de avanço, momentos de perda e momentos de
sabe? Vamos dizer assim, até alguma frustração ou tristeza extrema e momentos de se reinventar e de repente estou eu aqui como pastor lembrando, teve uma pandemia no meio do caminho, uma pandemia que abalou todos de muitas formas e fez com que a igreja nunca mais fosse a mesma em muitos aspectos. Enfim, vivemos muitas emoções, muitas situações. Hoje estamos avançando. Não se entristeça por nenhuma tribulação. Não se entristeça, não paralise sua vida por nenhuma circunstância. A igreja não está parando, a igreja está avançando. Sabe, eu faço gabinetes e vejo pessoas que estão crescendo. Vejo pessoas que estão se decidindo. Pessoas que estão se posicionando. Nas células, eu tenho ficado tão feliz. Na minha célula eu tenho visto assim o crescimento de algumas pessoas que tem sido alguma coisa muito feliz para mim, muito alegre para mim. A igreja está avançando. E ela avança em meio a dificuldades, em meio a tribulações, mas ela se fortalece, porque esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é usar a tribulação para o nosso crescimento. Paulo fala que ele se alegrava na tribulação, porque a tribulação produzia perseverança. A perseverança produz experiência. O texto, na outra versão, se não me engano, na NVI, fala, produz um caráter aprovado. E a experiência, ou o caráter aprovado, produz a esperança. E a esperança não desaponta, porque esse processo existe em amor, se fortalece no amor. Então, a gente começou falando aqui sobre finanças, falou sobre desafios, falou sobre ajustes, tudo isso deixa a gente num lugar assim de suspensão, assim, de talvez de preocupação, alguns um pouco mais de medo. Mas, meus queridos, essas fases constituem a dinâmica de um processo de crescimento. Então, entenda uma coisa: a igreja é do Senhor e Ele vai conduzi-la sempre em vitória. A Bíblia fala assim que Ele nos conduz em triunfo. Sempre. Ele sempre nos conduz em triunfo. A profecia que a gente vai falar hoje aqui vai tratar de uma profecia. O livro de Daniel é impressionante. As profecias de Daniel, elas são marcantes, elas são muito exatas com o processo histórico, né, que aconteceu depois dele. Então Daniel faz uma profecia centenas de anos antes, e a profecia é perfeita no que diz respeito lá à dominação dos gregos, antes dos romanos chegarem, né? E nesse texto especificamente diz assim, Daniel 11:32 diz: com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então,
algumas pessoas são compradas. Então, com lisonjas, ele perverte alguns que já violaram a aliança, que não têm aliança com o Senhor. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E tem um episódio com os Macabeus que marca esse posicionamento aqui, e que marca essa profecia, em que eles conseguiram resistir o império que avançava, e é alguma coisa assim muito marcante na história. Mas a gente não vai falar dos Macabeus. Eu falo desse período interbíblico, né? Na dominação dos gregos antes dos romanos dominarem. Quando Jesus vem, o Império Romano está dominando. Então, o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo, se torna... tem outra versão que fala assim: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Então, essa é a nossa marca. Essa é a marca de Deus sobre o seu povo. O povo que conhece o seu Deus é forte e faz proezas. Deus permitiu que o povo dele fosse para a Babilônia, e lá na Babilônia ele levanta alguns homens, como Daniel, por exemplo, e os seus amigos e tal, e através desses homens, Deus diz em toda a Babilônia, ou seja, em todo o mundo conhecido daquela época, porque o império dominava todas as coisas ali, ele diz para eles: olha, eu mando na história toda. Eu, como diz o salmista, Deus assiste, Deus governa na Assembleia dos Deuses, né? Os outros deuses não existem, mas naquele contexto, naquela compreensão daquele tempo, daquela época, se existe um panteão de deuses, Deus está sobre todos eles, governando sobre todos eles. Ele é o Deus Criador. Então, no meio das circunstâncias difíceis, a palavra diz que o povo de Deus é forte e faz proezas. Aí a gente lembra lá de Jó, e daquela expressão de Jó: lá em Jó 42:5, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou por uma situação da qual ele não tinha culpa. Ele simplesmente veio sobre ele uma situação muito além do que humanamente falando ele conseguia suportar. Ele ficou perplexo, ele ficou assustado, ele ficou, sem todos os seus bens, pior, sem todos os seus filhos e com a vida arruinada. E ainda seu corpo tocado por enfermidades. Mas depois que ele vive aquele processo com o Senhor, que ele aprende de Deus e que ele tem uma experiência com Deus, ele cai em si que tudo que ele conhecia de Deus era o que ele tinha ouvido dos outros. Ele não tinha o seu próprio testemunho. Se alguém perguntasse assim: mas e você e Deus, como é essa história? Não, é porque eu aprendi do meu pai e estou fazendo igual. Eu aprendi do meu avô, estou fazendo igual. Mas agora, depois de toda essa tribulação que ele viveu, todo esse processo que ele viveu, ele tem o próprio testemunho. Ele tem a experiência dele. Tiago vai dizer para a gente assim: meus irmãos, Tiago capítulo 1, de 2 a 7. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. É como o texto de Paulo, né, que eu falei lá de Romanos 5. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma.
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Ou seja, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele vai te fazer olhar as coisas pela perspectiva dele. Vai te fazer entender os processos pela perspectiva dele. Vai te dar maturidade para enfrentar tudo. E a maturidade que é consequência de tudo que você enfrentou. Ele vai te tornar experiente, mais sábio. Então, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque a prova da sua fé produz perseverança. Então, alegre-se. É a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, nesse final de estudo. Alegre-se. 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 Alegre-se no Senhor. Não se deixe abater. No meio do caos, no meio das dominações, no meio das situações terríveis, Deus vai fazer com que nós sejamos fortes e ativos se nós conhecermos o nosso Deus. Alegre-se. Vamos enfrentar juntos os processos e vamos continuar avançando, porque fomos chamados para avançar. Somos o povo mais que vencedor. E esse é o tema do mês. Somos o povo mais que vencedor. Mas vencedor sobre o quê? Sobre o quê, pastor? O que o texto diz? Sobre o que nós somos mais do que vencedores? Ele diz que nós somos mais que vencedores sobre fome, perseguição, nudez, perigo, espada. Todas essas coisas. E ele diz ainda mais, lá no final. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Romanos 8,37. Por meio de quem? Daquele que nos amou. E aí ele termina dizendo: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa vitória está em ser impossível que sejamos separados do amor de Deus. É impossível que deixemos de ser alvo do amor de Deus e do seu cuidado. É impossível que deixemos de ser alvo da sua paternidade. Porque o Senhor é bom o tempo todo, em todo o tempo Ele é bom. Então, diante de qualquer circunstância, avance. Porque Deus está abrindo um caminho para você. Deus está abrindo um caminho para nós. Como igreja, nós vamos triunfar. Como indivíduos, como pessoas, nós vamos triunfar nas guerras que nós enfrentamos. Como famílias, nós vamos triunfar nas experiências que vivemos, nas tribulações com as quais lidamos. Porque esse é o nosso destino. Um dia estaremos num lugar onde não há choro, onde não há lágrimas, onde não há dor. E vivendo a partir dessa marca que Deus colocou em nós, de que somos seus filhos, seus herdeiros, um povo de propriedade exclusiva dele, um povo mais do que vencedor. Então, meu amigo, eu quero dizer para você, como seu pastor, e quero falar com autoridade profética, eu quero dizer para você, nós estamos avançando. Então, alegre-se. Alegre-se.
nada vai parar a igreja do Senhor. Deus abençoe você, que nossas células sejam abençoadas nessa semana e nossa fé fortalecida na esperança da glória de Deus. Deus abençoe vocês, meu querido.